tratamento que pode parecer muito ruim para as pessoas, que pode parecer desumano, porque, na minha opinião, eu acho que existem muitas pessoas que fizeram muitas coisas erradas, que estão aí pagando seus erros um ad eterno para sempre em prisão, que poderia ajudar nesses casos aí de pessoas para experimentos, sabe? Acho que pelo menos eles serviriam para alguma coisa antes de morrer, entendeu? Para ajudar a salvar vidas com remédio, com tudo. Mas aí vai vir um pessoal que é dos direitos humanos, vai dizer, não, eles não podem ser usados. Mas se são pessoas que já estão provadas, que vão viver 60 anos na cadeia, 50 anos na cadeia, vão morrer lá, eu acho que poderiam usar um pouco da vida delas, pelo menos, para ajudar algumas pessoas, provando remédios, provando... Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, eu tenho certeza que você que acompanha regularmente nossos vídeos, principalmente você, meu caro irmão, que viu os nossos vídeos sobre a Xuxa, deve ter ficado chocado com essa declaração. Ela que sempre foi a cara da esquerda, a cara da mídia brasileira, autora da Lei das Palmadas, sempre ficou contra a família tradicional, contra a moral, contra os bons costumes. Ela sempre se posicionou contra isso. E aí, de repente, ela dá uma declaração dessa que poderia ser tida aí, classificada como ultradireita, ultraconservadora. E o que é que está acontecendo? Bom, meus irmãos, para você entender isso, a gente precisa ver outro personagem nessa história, o Alexandre Frota, que eu carinhosamente chamo de Alexandre Fruta. Você sabe que ele fez filmes de adultos, não é? Que ele até tenta não falar sobre isso. Fez filme com outros homens e ainda se diz conservador. Mas o Alexandre Fruta, se você olhar um pouquinho a história dele, por diversas vezes eu até ia fazer vídeo aqui, principalmente quando o pessoal estava aclamando ele, e eu vi aquilo ali e eu queria vomitar com tanta hipocrisia da parte dele. E como as pessoas agem realmente como gado. Porque a pessoa dizer que Alexandre Frota é conservador, realmente ou tem que ser um recém-nascido, né, inocente, que não sabe de nada, ou muito idiota para acreditar em qualquer pessoa que se diz eu sou isso, eu sou aquilo, só porque diz. É igual o cristianismo, você não diz que é cristão. Você age como cristão e as pessoas percebem, esse cara ele é cristão. Ele é obediente às leis de Deus. Você vê no dia a dia dele as decisões da pessoa, onde ela entra, onde ela não entra. Então você percebe que ela é cristã, ela não precisa ficar dizendo. O que diz geralmente não é. E isso foi forçado pela mídia. Você vê Adolf Hitler, que fez tudo o que é anticristão e querem classificar ele como católico. Olha, esse aí era católico. Nunca foi. Ele era ocultista, isso sim. Sempre foi ocultista. Mas porque ele ia para a igreja porque aquilo ali era para convencer as pessoas que ele era um homem de bem, como muitos fazem até hoje, mas nunca foi cristão. Então, quando o Alexandre Fruta começou a dizer que era conservador depois de fracassar na mídia brasileira, vivia ali rastejando, seu último trabalho foi na Praça é Nossa, se eu não me engano, fazendo uma versão cômica do Batman e Robin, né? Uma versão com todo respeito, mas uma versão abaitolada da coisa. E aquilo ali era um quadro sem graça. E o que é que aconteceu? Televisão tem que dar audiência. Se não der, eles vão tirando os quadros ruins. E nessa, o Alexandre Fruta foi cortado. Então ele ficou ali, tentando aqui, tentando ali. Virou ator de filmes adultos. Fez filmes com outros homens, se relacionando com outros homens. E mesmo assim, nada dando certo. Cada vez mais o barco afundando. Ele resolve agradar os donos da mídia de uma forma desesperada, em quem está em fim de carreira mesmo, que era o caso dele. E aí ele vai lá no programa, se eu não me engano, do Leão, né? Tinha um Leão, um gordinho, que fazia pose de brabo. E naquele programa, e em outros também, ele disse que estava tendo um caso com Marcos Feliciano. Marcos Feliciano, que naquela época estava incomodando muito a bancada LGBT, estava incomodando muito a galera da agenda liberal. E aí ele soltou como se fosse verdade. Ele disse, olha, eu tinha um caso com ele, a gente era namorados, isso e aquilo. Ele declarou isso pro Brasil todo. E demorou um tempo pra vir dizer que era brincadeira. E aí até hoje eu sei, né, não posso provar, mas eu imagino que aquilo ali não foi por acaso. Aquilo ali alguém pediu que ele fizesse. Você tinha visto esse vídeo, Frota? Não tinha. Eu conheço bem ele, né? Foi meu namorado. Polêmica! Então assim... Eu não tinha visto. Esse foi o melhor comentário que eu não tinha visto esse vídeo. Ele teve um relacionamento de 2 anos comigo. E assim, eu fico surpreso com as coisas que ele fala, porque não era isso que ele falava comigo quando tava na cama, entendeu? Então, assim, eu não tenho nada pra declarar em relação a ele. Eu tô estranhando. Amor, eu tô estranhando essa sua posição. Eu não estranhava as outras posições. Mas eu acho que, assim, por tudo que a gente viveu, Marco,
que eu te chamava, você sabe que eu te chamava de Dundum? Por tudo que nós vivemos, por todo o nosso, a nossa vida, por tudo que você me falou no pé do meu ouvido. Cara, eu esperava mais de você. E quando você puder, me liga, amor. Tá bom? Bom, Frota, eu ia te perguntar o que você acha. É o seguinte, o Feliciano, você sabe que nós namoramos durante 2 anos. Sabia disso? Não. Então, o Feliciano foi meu namorado durante 2 anos. E... Peraí, não é que eu esteja chocado. Deixa eu refazer o negócio aqui. O Feliciano namorou com você 2 anos? Ele foi meu namorado durante 2 anos. E, assim, eu fico muito sem entender, porque a relação que ele tinha na cama comigo não condiz com o que ele tem hoje falando pro Brasil, as coisas que ele fala pro Brasil. Ele, sabe, é uma contradição muito grande. Eu tô pra ligar pra ele e... Não, peraí, Frota. Quem foi, velho? Que Feliciano? Feliciano. Eu conheço como Dundum. Alexandre Frota, você tá falando do Marco Feliciano? É, o deputado. Eu não tinha revelado até hoje que eu teria tido... Você tá falando, até a diretora ali manda escrever, você tá falando sério ou você tá de sacanagem? Tô falando sério. Não. Alexandre Frota, você tá falando do deputado Marco Feliciano que propôs, que é o presidente da Comissão de Ética e Direitos Humanos, a Comissão de Direitos Humanos. Mas, como o povo tem memória curta, surfando na onda bolsonarista, qualquer um que dissesse que era de direita, que era conservador e fizesse qualquer discursozinho, já era considerado assim um conservador. Então, o Alexandre Frota foi eleito como um conservador, como um dos grandes apoiadores do governo. E feito ele, vários fizeram isso. Vários. Viram o crescimento de Bolsonaro nas redes sociais, que Bolsonaro só se elegeu por causa das redes sociais. Era impossível ele se eleger pela mídia. E aí esse pessoal oportunista viu que essa era a grande chance, né, deles conseguirem se eleger. Mas qualquer um desperto via que aquilo ali era uma coisa totalmente fingida. A maioria dos que dizem hoje ser conservadores não são. Eu já disse, o próprio Bolsonaro não é. Mas como é que você pode ser conservador entregando tudo para os de fora? Como está sendo feito agora. Não tem nada de conservadorismo nisso. Como muitos aqui já sabem, nem existe isso aqui no Brasil. Não existem interesses de lado A e lado B. O que muda são apenas detalhes. Detalhes que, quando vai falar de geopolítica, não servem de quase nada, ou nada mesmo. Então, meus irmãos, eu falei do Alexandre Frota porque ele é um belo exemplo do que está acontecendo com a Xuxa. Você sabe que a Xuxa, ela fracassou da pior forma que uma pessoa pode fracassar. Porque muitas pessoas hoje, principalmente que estão vendo esse vídeo, têm um sonho de ser um artista, de apresentar um trabalho voltado mais para esse lado e não tem oportunidade. Quantas pessoas sonham aí em lançar uma música ou músicas, fazer um trabalho de teatro, um filme, etc. E as emissoras, elas simplesmente não dão a oportunidade. Você não consegue. Pelo menos como conforto, a pessoa pensa, velho, eu não sei onde eu poderia ter chegado se eu tivesse tido a oportunidade. Se meu trabalho tivesse pelo menos sido visto. A Xuxa é totalmente o contrário. Ela, que já foi a principal apresentadora do Brasil, viu sua carreira afundando cada vez mais, principalmente depois que as redes sociais apareceram, que coisas que ela vinha omitindo do público começou a aparecer, quando era só a mídia, né, que tinha o monopólio da informação, porque o que aconteceu, meus irmãos, e eu já falei isso em outros vídeos, foi a democratização da informação que pertencia só à mídia, era um monopólio todo na mão da mídia. Então, quando as redes sociais como o YouTube e outras apareceram, houve uma democratização da informação, que até hoje eles não estão sabendo lidar com ela. Até hoje eles estão dando cabeçada, não estão sabendo competir. E aí, coisas que antes era possível esconder através de boicote, através de ameaça de processo e etc, quando as redes sociais abriram, né, que pegou a coisa, muitas verdades começaram a aparecer de diversos artistas e eles caíram. E nesse meio foi a Xuxa também. A audiência dela na Globo caiu drasticamente, tiraram o programa dela. Tentaram ainda reformular, fazer de outra maneira, mas as pessoas não se interessavam mais por ela. Já não a haviam mais com aquela carinha de anjo que ela sempre passou. Ela vai pra Record, chega lá na Record, fracasso também na audiência. Os caras tentam de novo, fracasso de novo. Então é aquela pessoa que fracassou tendo a oportunidade. Não foi aquela coisa que tiraram, vamos banir o cara e pronto, como fizeram, por exemplo, com o Jô Soares. Muita gente fala mal do Jô, mas o Jô era um dos caras que dava voz a Dr. Enéas e foi boicotado da Globo justamente por fazer isso. Dar voz a pessoas que não deveria ser dado, que era contra a vontade da Globo. O Jô, por mais que não fosse com a cara do Bolsonaro, levou ele lá. Tenho certeza que a Globo não gostou daquilo, mas ele levou.
Então, mesmo com seu programa dando audiência, resolveram que iam tirar ele e acabou. Fecharam as portas pro Jô. Já a Dona Xuxa não, foi totalmente o contrário. Então, meus irmãos, resumindo a história, eu vejo essa declaração dela como uma tentativa, talvez, de mudar de lado. Porque se eu tô tentando ser de esquerda e tá dando errado, será que se eu fosse pra direita não dava certo? Eu vejo esse discurso dela como uma tentativa, como um teste para ver o que as pessoas vão dizer. Qual vai ser a sua reação, meu irmão? Eu vejo como isso. É claro que a gente tem que ficar de olho, né, nas próximas atitudes dela, nas próximas declarações, mas eu vejo de momento como uma tentativa naquele vai que cola. É claro que se começarem a chamar de hipócrita, isso e aquilo, ela vai voltar atrás, vai fazer de conta que nunca deu essa declaração, como já fez outras vezes. Mas se colar, se as pessoas começarem a elogiar, você sabe que em momentos como esse, onde o caos está reinando, as pessoas costumam escutar qualquer coisa que pareça ser uma palavra amiga e começam a concordar, começam a gostar daquela pessoa que falou. Esse é, inclusive, na minha opinião, o principal motivo da gente estar nesse estado de caos. É sempre assim, o sistema apronta, cria as suas crises e depois chegam os seus personas falando exatamente o que a gente precisa. E mesmo as pessoas nunca tendo agido como elas estão falando, mas elas aparecem com a solução. Veja o Ciro, né? A gente fez o vídeo aqui, ele falando lá com o Datena. Já foi governador, não fez nada que preste, mas sabe de tudo. E as pessoas, num desespero desse, já estão pensando, nossa, eu tinha que ter votado no Ciro. Ó, o Ciro é o cara, o Ciro sabe das coisas, é um cara preparado. Todos esses caras que pertencem ao sistema, eles sabem de tudo que está acontecendo. Um político profissional, família, com anos, eles sabem o que está acontecendo. Muito melhor do que eu, do que você, eles estão lá dentro. Mas eles não vão mover um dedo, porque o preço é grande. É muito melhor ir a favor da maré do que remar contra ela. E da mesma forma, assim como acontece com o grandão, vai acontecendo com os outros menores, e aí é o que você vê nesses artistas. Enfim, meus irmãos, eu gostaria de saber a sua opinião. Você acredita que a Xuxa realmente está mudando a cabeça dela? Ou você acha que isso é pura conveniência? Eu gostaria muito de saber a sua opinião. Gostaria de agradecer também vocês que assistiram os Intelejumentos. Família, eu realmente fiquei na dúvida, não sei se vai ter o quadro. A gente vai conversar melhor sobre isso durante a semana. Mas eu achei uma audiência média e achei que o público ficou um pouco dividido. A maioria dos comentários o pessoal aprovou, mas eu notei que alguns preferiram não comentar. Então, eu gostaria de saber da sua opinião, se você acha que deve continuar os Intelejumentos, mas primeiro, responda aí o que você acha da Xuxa. É sinceridade ou pura hipocrisia? A gente vai ficando por aqui, fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto!